Boa parte da decadência que desgraça a humanidade hoje é resultante da destruição, do aniquilamento do senso estético das pessoas. Se elas ainda tivessem uma sensibilidade estética para as coisas, em pelo menos na metade dos casos, nas diferentes situações da vida, entrariam por caminhos diferentes. As pessoas teriam entrado por caminhos diferentes, teriam feito escolhas diferentes. Porque o senso estético mune o ser humano com uma capacidade de escolha maior. O senso estético aumenta o refinamento do ser humano, a sua capacidade de enxergar e perceber as coisas na sua originalidade, porque alguém com o senso estético ainda saudável está mais desperto na vida do que alguém que tem o seu senso estético deturpado, enterrado dentro de si. Então, o senso estético não é apenas uma questão de frescura, como alguns poderiam afirmar. O senso estético, na verdade, é uma faculdade espiritual, é uma sensibilidade espiritual que permite ao ser humano identificar não apenas as coisas belas, as coisas bonitas, mas poder discernir o certo do errado. Por que isso? Por que o senso estético auxilia nisso? Porque as boas ações, as verdadeiras ações, as ações éticas, morais e positivas, elas trazem em si uma beleza natural. E quem tem um senso estético saudável reconhece isso de forma fácil. Sente dentro de si quando alguma coisa vai bem ou vai mal. Quando uma pessoa é bem intencionada ou mal intencionada. O senso estético não permite ao ser humano apenas avaliar a qualidade de um quadro, de uma música, de uma peça teatral, de uma poesia, de um bom livro. O senso estético vai muito além disso, porque confere ao ser humano aquela sutileza para conseguir no dia a dia discernir as coisas, as boas ações das más ações, as ações belas e naturais e aquelas ações artificiais, camufladas e teatralizadas por parte dos indivíduos mal intencionados que enganam seus semelhantes. Se hoje nós fôssemos uma sociedade com pessoas que tivessem um refinamento estético maior, um refinamento para a verdadeira arte, as pessoas seriam muito mais conscientes espiritualmente. Porque o senso estético, ele deriva justamente da intuição. Quem ainda tem a intuição desperta e ativa dentro de si, reconhece a beleza. Não apenas a beleza na arte, mas a beleza nas pequenas ações do dia a dia. Uma pessoa intuitiva e com um senso estético saudável é muito mais aberta, é muito mais receptiva aos apelos da vida, é muito mais desperta, é uma pessoa mais introspectiva, profunda, interiorizada, capaz de captar as coisas no ar. Então, o senso estético ele tem justamente essa função moral, essa função ética,
Pessoas que reconhecem o que é belo se capacitam a deliberar melhor, escolher melhor em qualquer situação da vida. Em qualquer situação da vida. E foi justamente o mundo da moda, com os seus incrementos artificiais, que sufocou o senso estético nas pessoas. De modismo em modismo, as pessoas foram enterrando o seu senso estético, de modo que apenas poucos indivíduos ainda têm dentro de si, cultivam e praticam e colocam em prática o seu senso estético, desde as mais pequenas coisas até as maiores, desde a decoração de uma casa, na forma como o indivíduo se veste, como ele se porta diante dos demais, como ele desempenha a sua função profissional ou a vida pessoal. O senso estético permite um embelezamento da vida como um todo. E o senso estético, ele auxilia a individualização do ser humano, para que ele se torne cada vez mais um indivíduo, sem ser individualista. Porque o senso estético, ele está numa relação particular, direta, com a individualidade, com o indivíduo. Não existe indivíduo sem senso estético. E não existe senso estético sem indivíduo. A capacidade de reconhecer a beleza, seja na arte ou nas situações da vida, depende da individualidade. E o mundo da moda, ele justamente mortificou essa individualidade, fornecendo padrões estéticos coletivos. Padrões coletivos estes que sufocaram o senso estético individual de cada ser humano, que precisa ser trabalhado, que precisa ser fortalecido para que se torne algo capaz de conferir ao ser humano uma capacidade de escolha saudável. Porque quem não tem um senso estético saudável, ele não se capacita a escolher, porque ele não é um indivíduo. Ele é apenas um animal de rebanho que vai aderindo aos modismos. E de modismo em modismo, o ser humano vai se afastando cada vez mais de si mesmo e vai se incapacitando cada vez mais de reconhecer a beleza nas coisas da vida, a beleza na arte, a beleza nos eventos e nos acontecimentos da existência, porque somente consegue reconhecer a beleza das coisas quem não enterrou a sua intuição, porque a intuição é a manifestação pessoal, é a manifestação mais pessoal e individual de alguém, que permite enxergar as coisas como elas são, na sua beleza originária, na sua essência. Então, a intuição, junto com o senso estético, fornece ao ser humano instrumentos de análise, de comparação, de concepção, de sensibilidade, de reconhecimento, instrumentos que são de uma utilidade gigantesca na vida, para que o indivíduo não sucumba em meio às artificialidades que são lançadas pelo mundo da moda, para tornar as pessoas cada vez mais dependentes dos falsos influenciadores que influenciam as pessoas de forma negativa através dos modismos. E os modismos, por sua vez,
o que eles são. O que é a moda, no fim das contas? É o culto ao ridículo. Vocês certamente observaram já, basta nós olharmos para o passado e vermos os diferentes modismos. O que podemos concluir facilmente por meio da observação é que, assim que um modismo passa, ele se torna ridículo, porque a moda é ridícula, os modismos são ridículos e os seres humanos se tornam ridículos ao seguirem modismos. Mal e mal um modismo passou, os produtos deste modismo já viram ridículos, já são ridículos. Enquanto que as coisas clássicas, enquanto que aquelas coisas que estão pautadas em valores universais não são ridículas, têm sempre uma nobreza e um refinamento. O tempo pode passar e essas coisas ainda brilham pela sua qualidade, pela sua originalidade e particularidade. Porque tudo o que está fundamentado num senso estético sadio é clássico e sobrevive ao tempo e nunca será ridículo, ao contrário da moda e dos modismos. Os modismos são ridículos, são excêntricos, são excentricidades que as pessoas apenas compram ou aderem a essas excentricidades porque é moda, porque os demais fazem assim, porque todo mundo está fazendo assim. Então esses seres humanos enfraquecidos na sua individualidade e com o seu senso estético deturpado, esses seres humanos não se capacitam a fazer frente a esse culto do ridículo que é o mundo da moda. E assim esses seres humanos vão aderindo, vão sendo atirados de um lado para o outro, de modismo em modismo, perdendo cada vez mais a sua capacidade de reconhecer a beleza nas coisas. Então, os modismos tornam os seres humanos ridículos, os modismos fragilizam, enfraquecem e, por fim, soterram o senso estético das pessoas, acabam anulando a sua individualidade e o que resta por fim são bonecos sem um gosto próprio, bonecos sem capacidade de escolher, mas apenas de imitar e seguir tendências. Porque é isso que o mundo da moda cria, um bando de pessoas ridículas, incapazes de pensarem por si mesmas e que seguem apenas tendências que são disseminadas pelos falsos influenciadores que enganam seus semelhantes, impedindo-os de serem eles próprios. E isso é o pior. Aqueles que aderem aos modismos não são eles, não têm um senso estético, não se desenvolvem individualmente, espiritualmente, porque não são eles próprios. Seres humanos modistas não são eles próprios, são fantoches apenas, são fantoches que ficam cultuando coisas ridículas. Basta nós olharmos um pouco para a história dos modismos e conseguimos ver na linha do tempo o quão ridículo é todo esse mundo artificial de modismos, de tendências, de artificialidades e de superficialidades. Falta intuição nisso tudo. O mundo da moda, ele é resultante do cabeção, do cérebro oco e vazio, que pautado em tendências, em ideologias, procura criar tendências. Tendências estas que estão na contramão da beleza espiritual, das leis
espirituais. Se o ser humano quer se desenvolver espiritualmente, ele precisa permitir que surja dentro dele um senso estético novamente. Se o ser humano não permitir surgir dentro dele um senso estético, ele não dispõe de uma sensibilidade para promover escolhas e se torna um boneco em meio aos modismos e acaba cultuando e cultivando o hábito de seguir coisas ridículas, de aderir a coisas ridículas, de seguir tendências ridículas, que apenas afastam o indivíduo de si mesmo. E os modismos promovem este grande mal. E por isso que a humanidade hoje caminha tão perdida. Porque os modismos promoveram uma destruição em massa gigantesca nesse sentido. Se as pessoas tivessem um senso estético saudável, não teriam aderido a todos esses modismos e seriam elas mesmas. Seriam elas mesmas. E se não são elas mesmas, é porque essas pessoas se perderam em meio aos modismos, anulando a sua sensibilidade, o seu senso estético. E hoje as pessoas estão aí, vazias diante das novidades, sem capacidade de discernir o belo do feio, o certo do errado. E assim as pessoas são arrastadas neste turbilhão de tendências falsas, enganadoras e mentirosas. Porque quem não tem um senso estético não é ele mesmo e não se capacita a deliberar e escolher corretamente nesta vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!